Paz do Senhor, meus irmãos, Ministério WN na área, eu sou Wesley Nascimento e estamos com vocês para mais um vídeo. Já estávamos há 2 semanas sem gravar devido às nossas agendas e compromissos, mas agora estamos de volta na cidade de Caçador e nesse tempo que eu estive fora, eu pude refletir um pouco sobre a dependência de Deus. Fizemos agora, dia 27 de setembro, um ano que estamos na obra do Senhor, vivendo inteiramente das agendas, sem cobrar um centavo, sem cobrar nem a gasolina, nem despesa, nem nada. E Deus tem cuidado das nossas vidas, tem usado pessoas de perto, de longe, para nos abençoar. Porque quando estamos no foco, no propósito, na direção do Senhor, Ele cuida de tudo, Ele direciona tudo. E é sobre isso que nós vamos falar. Será que realmente você depende de Deus? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vem conosco para mais um vídeo. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Parando para observar a história do povo de Israel enquanto eles estiveram no deserto, nós podemos entender um pouquinho sobre dependência. Dependência é você não ter uma certeza do amanhã, mas mesmo assim você ter tranquilidade e paz. Às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso salário, com as nossas condições, com o nosso poderio aquisitivo, com a política, com as finanças, com a economia do Brasil e do mundo, e às vezes acabamos esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente se preocupa por conta de vivermos em um mundo capitalista, em um tempo onde o dinheiro realmente é necessário para todas as coisas. Nós vivemos em dias em que nada é de graça. Então isso se torna um peso para as nossas consciências e uma preocupação para o nosso coração. Mas Jesus mesmo disse para não nos preocuparmos com as questões do amanhã, com as questões do futuro. Basta cada dia o seu mal. O povo de Israel saiu de um lugar onde eles plantavam e colhiam. Agora no deserto, eles não ficavam parados, eles estavam caminhando. Então se eles estavam caminhando, eles não podiam plantar, eles não podiam parar para fazer o seu plantio ou qualquer coisa do tipo. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida. Quando faltava comida, Deus mandava o maná. Quando faltava carne, Deus mandava as codornizes voarem embaixo. E quando a água faltava, Deus fazia até da rocha brotar a água. Será que somos realmente dependentes de Deus? Às vezes a gente fala em ser dependente, mas ser dependente é você não ter de onde tirar. Então não é fácil quando oramos para pedir uma dependência para Deus, porque quando pedimos para ser dependente dele, nós nos esvaziamos do nosso poderio aquisitivo, nós nos esvaziamos daquilo que nós podemos fazer e nos colocamos na mão de Deus para tudo aquilo que vier ao nosso encontro, nós temos ele à nossa frente. Às vezes dizemos, eu dependo de Deus, porque eu oro e coloco na mão dele, mas às vezes nós estamos contando com o nosso salário, com alguma coisa que nós vamos receber de alguém, contamos com N situações. E às vezes nós precisamos passar por dificuldades como Deus permitiu a Israel passar pelo deserto, para nós olharmos para as nossas condições e ver que às vezes não podemos fazer alguma coisa e nós sim olharmos para o alto de onde vem o nosso socorro, que é do Senhor. Eu estava em uma situação em que eu estava com um problema na minha faculdade e precisava de um valor, e era um valor alto, e eu não tinha nenhuma agenda fora, e mesmo as que eu tenho fora, às vezes vai um pouco na gasolina e tudo mais, mesmo a gente não cobrando, a gente nunca sabe quanto que a gente vai receber, e às vezes a gente vai e recebe só um aperto de mão e volta para casa. A gente faz isso na obra do Senhor e às vezes por um não reconhecimento ou até mesmo por permissão de Deus. Vamos a alguns lugares e não recebemos nem o dinheiro da gasolina, mas Deus sempre abre porta onde não tem porta. E eu estava preocupado, não tinha nenhuma agenda fora e eu precisava desse dinheiro, e a agenda fora geralmente os irmãos dão um pouquinho para gasolina e nos abençoam um pouco a mais, dependendo da cidade. E aí eu estava pensando, não tenho agenda fora, então não sei de onde vai surgir. Surgiu uma agenda na minha cidade, uma igreja simples, não tinha, acho que se tinha 60 pessoas, era muito. E eu fui nesse culto, não esperando nada, como sempre vou, não esperando nada de ninguém, pedindo apenas que Deus viesse nos abençoar, que fosse um culto abençoado, que Deus falasse conosco. Ao término do culto, os irmãos me entregaram uma oferta e disseram, irmão, é algo pouco, nós gostaríamos de abençoar o irmão com mais, mas infelizmente nós não podemos. Chegou mais uma irmã e depositou mais um valor à parte na minha mão. Quando eu cheguei em casa, meus irmãos,
Era um valor em que até mesmo cidades grandes aonde a gente vai, lugares grandes, a gente não recebe aquele valor. E deu bem certinho para pagar aquela situação em que surgiu na minha faculdade que eu precisava pagar. Então Deus cuida. Esse vídeo vai ser curto para você hoje, mas somente para nós refletirmos na grandeza e no cuidado de Deus. Às vezes não temos de onde tirar, às vezes não temos de onde vir. Esses dias eu estava precisando fazer algo no meu carro, e eu tinha um dinheiro para receber e eu só receberia no final do ano. Surgiu alguma coisa, deu algo ali no governo, não sei o que aconteceu. O dinheiro foi disponibilizado antes na minha conta. Todo o valor eu consegui usar para fazer toda a reforma que eu precisava no meu carro, a manutenção que precisava. Então Deus sempre cuida, Deus não deixa faltar nada. Passamos adversidades, passamos problemas. E por várias vezes olhamos e estamos diante de uma situação em que você olha e diz, não sei o que fazer. Como disse Paulo, eu sei ter muito, sei ter pouco, sei ter bastante, sei ter em abundância, mas também sei ter em falta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para você ser dependente de Deus, entenda que você vai precisar passar por situações em que você vai olhar, a medicina vai dizer que não tem jeito, a tua situação financeira você vai olhar e vai dizer que não tem como. Mas quando não tiver mais jeito para você, olhe para cima. Deus tem portas para abrir aonde não tem paredes. Ele abre, estende a mão e Ele abençoa na medida certa. A Bíblia diz que quando aquela mulher foi até o profeta, chegou até o profeta Eliseu falando da situação que tinha acontecido. Ele disse, vai para casa, empresta os vasos que precisarem dos vizinhos, fecha a porta sobre a tua casa e derrama azeite. E quando a Bíblia diz que quando ela pediu para o seu filho mais uma vasilha, mais um vaso para depositar o azeite que estava sendo multiplicado, não tinha mais. E aí o azeite parou. Deus vai te abençoar na medida certa do que você precisa. Talvez você está precisando de um milagre. Que esse vídeo aumente a sua fé e que você seja renovado, restaurado e que Deus alcance você, porque Ele cuida dos seus. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não esquece de ti. Seria isso para hoje, meus irmãos. Deixo aqui o meu abraço. Mais uma vez, perdão pela questão dos vídeos que não podemos postar devido às correrias, mas estamos de volta na ativa. Deus abençoe sua vida e que Deus entre com providência naquilo que você precisa. Deus abençoe. Receba o meu abraço em nome de Jesus.